importância desse poder da graça. E hoje chegamos à mensagem 7 do Evangelho de João, que tem esse título aqui, Betesda, Casa de Misericórdia, baseado aqui em João capítulo 5. Nosso irmão, o Sandro, vai compartilhar conosco hoje, vai fluir a graça, vai fluir a misericórdia, e que o Senhor seja com o Espírito, seja com a alma e com o corpo dele, para que ele possa ser um canal para fluir a palavra de Deus. Então, eu gostaria aqui de orar por ele, se você quiser estender a sua mão, para abençoar o nosso irmão, certo? Senhor, obrigado. Obrigado pelo seu chamamento. Acho que a condição de cada um de nós é como aquele coxo, o paralítico, e o Senhor olha para nós e eu só posso dizer, logo eu, Senhor, porque eu? E aqui nós estamos hoje na casa de misericórdia. Senhor, que essa noite, essa esfera seja uma casa de misericórdia, onde Deus possa olhar para nós, onde esse Jesus andando no nosso meio, possa olhar e nos ver, ir ao nosso encontro e perguntar, o que tu queres? Senhor, flua a tua graça, usa o Sandro, Senhor, usa o Sandro essa noite para falar. E que cada um de nós estejamos atentos ao teu falar. Abra os nossos ouvidos, Sim. Abra os nossos olhos, Amém. Todos os nossos sentidos espirituais, para te perceber. Sim. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Tá saindo aí o som? Tá não? Tá ligado. Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Louvado seja o Senhor por mais uma palavra. Amém. Pela continuação dos nossos estudos aqui acerca do livro de João, do Evangelho de João. E o Senhor tem nos tocado muito com esse Evangelho. O Evangelho de João é um Evangelho muito especial. Deus usou esse Evangelho na Bíblia justamente no momento crucial, onde já haviam ali sido escritos os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e quando o Evangelho de João foi escrito, esses 3 evangelhos já estavam circulando há mais de 20 anos. Porém, esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles eram chamados evangelhos sinóticos, né? Livros sinóticos, porque eles falavam a mesma coisa, porém de pontos de vista diferentes. Já o Evangelho de João foi escrito em meio a um momento muito crítico, aonde, naquele período, havia uma propagação do gnosticismo. E o gnosticismo, irmãos, foi algo avassalador naquele período para os cristãos. Como o inimigo de Deus não conseguia, diante das provas e dos milagres e curas e prodígios que o Senhor fazia naquela época, o inimigo não conseguia tirar ele de cena, então inseriu-se ali o gnosticismo, trazendo práticas estranhas e inserindo no meio cristão. As pessoas começavam a ficar perdidas, sem saber mais que sinal seguir. O que vinha de Jesus, ou quem era Jesus, ou o que vinha dos gregos, dos ensinos, do conhecimento. Havia uma verdadeira bagunça nessa época. Mas graças ao Senhor, Amém. Que o Evangelho de João foi escrito justamente para provar e testificar que Jesus Cristo é Filho de Deus. Amém. Irmãos, graças ao Senhor por esse Evangelho. Então esse Evangelho surgiu em meio a essa condição. E diante disso, nós temos estudado aí nos capítulos anteriores, até o capítulo 4, alguns sinais que o Senhor tinha feito justamente com essa intenção de trazer ali a pessoa de Jesus Cristo como Filho de Deus. Trazer uma certa centralidade, um equilíbrio, para que os cristãos novamente voltassem a perceber quem era Jesus e a quem seguir. Louvado seja o Senhor. No começo ali, então, nós vemos que o primeiro sinal que o Senhor trouxe aqui no Evangelho de João foi a festa ali, aquele casamento onde o Senhor converteu a água em vinho, certo? Neste momento ali, as pessoas ali se maravilharam com aquilo que o Senhor fez, né? O vinho do Senhor é melhor, né? O Senhor deixou o vinho para o último momento. Na segunda etapa aqui, o segundo sinal que o Senhor deixou aqui no Evangelho de João
Os irmãos lembram qual foi? A cura do filho do oficial. Não foi isso? Aí eu pergunto, irmãos, esse sinal aqui, esse milagre, precisou o filho do oficial ali estar presente para ser curado por Jesus? Não precisou. Mas aqui toca num ponto importante. Aqui nós percebemos que o Senhor utilizou a fé. A fé, naquele momento ali daquele oficial, fez com que a graça e a misericórdia do Senhor alcançasse o seu filho naquele leito. Toda cura que o Senhor faz, todo sinal, louvado seja o Senhor, pode ser atestado, pode ser verificado. Tanto é que momentos depois, descendo ali de Jerusalém, o oficial encontrou alguns que subiam e falavam: olha, teu filho está curado. E ele ainda questionou, em que momento ele foi curado? Aí ele falou exatamente aquele momento em que o Senhor havia dado a palavra de cura. E agora, hoje, nós vamos estudar o que, irmãos? Algo bastante crucial, bastante profundo, digo eu assim, para a nossa carreira cristã, que foi a cura do paralítico, ali junto ao tanque de Betesda. Eu queria convidar os irmãos para lerem comigo aí, João capítulo 5, versículos de 1 a 9. Vamos abrir as nossas Bíblias, quem estiver com a Bíblia, quem não estiver pode ler aqui na tela. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Amém, vamos lá? Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Isso. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado. Tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Ó Senhor Jesus, olha o cenário, irmãos. Essa semana foi uma semana especial para mim, desfrutando desse capítulo 5 aqui. A gente, quando está com a semana da mensagem, né, mergulha um pouco mais profundamente nas passagens, a gente, quando vê o amor e a graça do Senhor diante desses sinais, a gente acaba ficando um pouco mais sensível que o normal, né? Então eu busquei de todas as formas, tanto na literatura, quanto na Bíblia, quanto em alguns vídeos, né? E em todos eles eu percebi, irmãos, que quando a gente vê aqui a situação desse paralítico, eu procurei dividir aqui em 3 momentos. Um é a pessoa do Senhor e o destino dele, naquele momento. Ele subia não diretamente para aquele tanque de Betesda, ele estava indo para uma festa em Jerusalém. Outro momento é aquele tanque, a porta das ovelhas ali, e aquela multidão de pessoas necessitadas. E um momento final é a relação do Senhor Jesus para com aquele paralítico. Ali houve algo assim que eu pude tocar profundamente. Mas eu vou deixar os irmãos com essa curiosidade para o final da mensagem.
Digo aqui que quando o Senhor estava subindo para a festa, na verdade, irmãos, o Senhor ele tem um planejamento espiritual próprio. E geralmente não é o nosso. Quando o Senhor estava indo para aquela festa, ele mudou o seu destino ali. Passadas estas coisas, no versículo 1, passado esses sinais que haviam acontecido, esses dois momentos de prodígios do Senhor, né, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, ali existia junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. Irmãos, aqui é um claro sinal de que o Senhor, apesar de ser um Deus que comemora nossas alegrias, que está conosco nas nossas vitórias, Ele é um Deus que não abandona aqueles que estão em condição de abandono, aqueles que são os necessitados. Então, o Senhor, ao ir para aquela festa, mudou a trajetória e foi para onde? No tanque de Betesda, chamado Casa de Misericórdia. Casa de Misericórdia por quê, irmãos? Ali, quando fala esse termo Porta das Ovelhas, naquele período, Jerusalém tinha seus portões e na época de festas, geralmente era dada uma ordem para que aqueles portões fossem fechados, mas aquele portal ali, a Porta das Ovelhas, ainda permanecia aberto, porque ali era feita a purificação das ovelhas que seriam oferecidas no templo. As pessoas que traziam aquelas ovelhas, muitas vezes viajantes, acabavam ficando também por ali e também faziam ali a sua purificação. Só que, com o passar do tempo, essa parte que cita a descida de um anjo de tempos em tempos, que movimentava aquelas águas e curava quem chegasse primeiro à água, é um trecho que foi citado só aqui no Evangelho de João, ele não foi citado nos outros 3 evangelhos. Eu não quero focar e enfatizar esse trecho especificamente, mas algo aqui, irmãos, a gente precisa perceber. Nessa condição, quando o Senhor chegou ali e vendo aquela multidão de pessoas, talvez pelo boato que se espalhou rápido daquela situação, daquele evento que acontecia ali do anjo mexendo as águas, o que aconteceu? Muitas pessoas vieram esperançosas, buscando cura. Então não eram pessoas que podiam, sei lá, pegavam uma gripe e vou lá para ver se eu sou curado. Ou uma pessoa, machuquei minha perna, vou lá para ver se cicatriza. Não, irmãos, esses que estavam aqui, como o versículo diz, a gente pode até dar uma repassada aqui, né? Neste jazia, no versículo 3, uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Irmãos, só coisa irremediável. Coisas que a sociedade, nem naquela época, tinha solução, ou tinha a cura, e nos dias atuais ainda não tem o conhecimento de algum sucesso da medicina atual nesses eventos aqui. Mas algo aqui importante acontece. O acúmulo dessas pessoas ali acabou se tornando um ponto de referência para quem precisava de cura. Porém, uma coisa interessante, eles esperavam que aquela água se movesse de tempo em tempo, esperando um anjo que descesse ali. Na comunhão da semana a gente percebe assim, irmãos, não é o protocolo que nosso Deus usa, né? É aquele assim, quem chegar primeiro ganha, né? A pessoa, se fosse assim, a gente estava perdido. Eu seria o primeiro a perder. Por quê? O Senhor, Ele usa de quê, irmãos? De meritocracia? De misericórdia. Olha o hino que nós cantamos, é graça sobre graça. Quando o Senhor, então, se depara com aquela multidão, imagina a cena comigo, irmãos. Você está naquela condição ali, não se sabe há quanto tempo, muitas pessoas padecendo de situações condenadas já pela sociedade ali, pela população, isso aqui não tem jeito. Naquela época não existia ainda essa questão como hoje nós temos, né? Se você estiver totalmente impedido, ou com uma doença, ou uma enfermidade grave, uma paralisia, você ainda tem o auxílio do governo, né? Dá entrada lá, passa um tempinho, você começa a receber e ainda consegue se manter precariamente, mas se mantém. Naquela época não tinha o SUS também, né? A situação era caótica.
Então deveria ser um ambiente assim, irmãos, repleto de pessoas nessa condição, uma situação realmente muito, muito insalubre. E o Senhor, quando Ele entra ali, olha o cenário, olhando aquelas pessoas todas ali. Imagine você. Hoje eu quero trazer essa visão de que, imagine então que nós aqui estamos hoje nessa casa de misericórdia. E se nós pudéssemos entrar nesse sentimento aqui, imagine o Senhor entrando nesse local agora, irmãos, e você, como esse paralítico que estava aqui há 38 anos esperando por uma cura, e o Senhor entrar hoje aqui, não se sabe há quanto tempo você espera algo do Senhor, e o Senhor fitar os olhos em você e falar, é você hoje. Qual seria o seu sentimento? Lembra do hino que nós cantamos? Logo eu, né? Logo eu. Então, irmãos, estava ali um homem enfermo há 38 anos. E qual a visão que o Senhor teve dele? Ele estava deitado. Deitado, esperando aquelas águas se moverem, se agitarem. Uma coisa positiva nisso tudo. Força de vontade ele tinha. Porque nessa época, imagine, irmãos, não tinha SUS, não tinha auxílio do governo. O que uma pessoa nessa condição, então, estaria fazendo naquele momento ali? Nas ruas, pedindo esmola, mendigando. Mas não, ele ficou firme há 38 anos esperando algo ali. Tudo bem, estava esperando que as águas se agitassem. Mas o Senhor, quando ele entrou ali, irmãos, ele olhou diretamente para ele. O Senhor é especialista, irmãos, em entrar nesses ambientes. E eu vou trazer esse ambiente agora externo do paralítico para um ambiente interno nosso. Como é que está hoje o seu tanque de Betesda? Como é que está hoje dentro aí do seu coração? Como está hoje a sua alma? Como está hoje o seu psicológico, o seu sentimento, o seu coração? Você precisa de cura hoje? Se você precisa de cura hoje, dá um amém, irmãos. Amém. Aleluia. Então esta é a visão. O Senhor, ele entra e ele é especialista em mudar o cenário. Se o Senhor olhar para você, irmãos, o cenário vai mudar. O cenário vai ser transformado. Porque quando o Senhor fala, há poder no que ele fala. Foi o paralítico que viu Jesus? Não. Jesus olhou para ele. Jesus viu ele. Ele exercitou a fé dele ali para ser curado? Não. Mas por que, Senhor, então? Irmãos, Jesus vendo-o deitado, no versículo 6, e sabendo que estava assim há muito tempo. Duas palavras que nós devemos gravar aqui nesse versículo. Jesus vendo e Jesus sabendo. Então voltemos para o nosso Betesda interior. Irmãos, aqui é um ambiente adequado para que o Espírito do Senhor possa agir. E esse Jesus deste período aqui, que fez esses sinais, esses prodígios, essas curas, hoje ele está aqui no nosso meio. Hoje ele está aqui dentro de nós. E ele tem menos poder ou o mesmo poder dessa época? O mesmo poder. É o nosso Deus da misericórdia. É o nosso Deus que cura. É o nosso Deus que dispensa graça. Louvado seja o Senhor. Então ele vendo e sabendo. Ele sabia a condição daquele paralítico? Com certeza, irmãos. O Senhor não faz nada por acaso. Chegando ali, ele podia ter observado todos ali naquela condição, talvez tivesse alguém até pior do que ele. Mas ele fitou os olhos naquele paralítico. E ele sabia algo na vida daquele paralítico. Ele sabia. Na mulher samaritana, Jesus sabia ou não sabia algo sobre a vida dela? Quando ele começou a abrir ali, a se revelar, até então ela, quem é você, né? Mas quando ele começou a colocar a vida dela na mesa, coisa que ninguém sabia,
Ali ele provou quem é o nosso Deus. E ela ali teve uma revelação. Ela ali conseguiu enxergar Jesus. Aqui, nesse paralítico, apesar dessa condição dele, o Senhor fala aqui, perguntou-lhe, queres ser curado? Olha que pergunta, no mínimo estranha, para quem está ali há 38 anos, talvez todo machucado, né? Porque se ele não tinha o movimento das pernas, ele tinha que se locomover como? Se arrastando. E por que eu sei que ele se arrastava? Porque aqui ele responde. O enfermo responde, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, enquanto eu vou, desce outro na minha frente e eu fico aqui na mão, né, chupando o dedo. Não consigo. Irmãos, eu fico impressionado com o amor do Senhor. O amor do Senhor, ele não tem limite, não tem medidas. Nessa resposta, nessa pergunta, talvez eu responderia de imediato, Senhor, não tá vendo a minha condição? Ou talvez este paralítico, não reconhecendo a pessoa de Jesus, falou assim, bem, a minha preocupação é chegar naquelas águas, lá quando estão agitadas, porque eu quero ser curado. Mas se você está há 38 anos nessa condição, vendo alguns descendo e saindo da água e aquela condição acontecendo, e você não conseguindo nada há 38 anos, por que então permanecer ali? Por que então não ir tentar outra coisa na vida, né? Para se sustentar, para se manter? Aqui a resposta não foi aquela que o Senhor queria ouvir, mas o Senhor sabia, porque o Senhor ele vê e o Senhor sabe. Aqui diz assim, então lhe disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. E no versículo 9, imediatamente ele se levantou. Louvado seja o Senhor. Irmãos, aqui mostra que a nossa condição muitas vezes é essa. A gente muitas vezes tem as nossas necessidades, tem aqueles pontos e momentos na nossa vida que a gente fica esperando que o Senhor faça algo. E muitas vezes não é o aspecto nem exterior, não é a nossa parte física que precisa de cura. Muitas vezes eu tenho algo aqui dentro. Eu tenho algo que o Senhor precisa olhar para mim e perceber a minha condição. E o Senhor às vezes quer me curar. Mas às vezes eu fico prestando atenção, não é em quem está próximo de mim, mas é no movimento das águas, é no item fora daquilo que o Senhor muitas vezes almeja para nós. A cura do Senhor, irmãos, ela é completa na nossa vida. O Senhor, quando Ele começa uma obra em nós, Ele faz uma obra completa. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Quando Ele fala aqui, se queres ser curado, e Ele dá essa outra resposta, o Senhor imediatamente diz, homem, o que Ele responde aqui? Senhor Jesus. Então lhe disse Jesus, levanta, toma o teu leito e anda. Amém. Quando ele se levanta e anda, algo ficou ali intrigando, né? Se fosse eu naquela condição, sendo curado de uma enfermidade há tanto tempo, eu ia perguntar pelo menos, quem és tu que fez isso comigo, que me tirou dessa condição? Mas aqui não relata nada disso. Levantou e foi-se. Aí algo acontece, por isso, imediatamente pegou seu leito e foi. Aqui, os judeus estavam perseguindo Jesus, porque nesse dia era um sábado, e no sábado era proibido que se fosse feito algo, era proibido que se pegasse o próprio leito ali, que como o Senhor ordenou que ele levantasse, pegasse o leito, né, colocasse embaixo do braço e andasse. E os judeus estavam ali procurando condenar o Senhor, porque era proibido. Sábado, o dia de Shabat, era proibido fazer cura, era proibido andar daqui para ali com o leito. As regras e a religiosidade do momento eram mais importantes do que os sinais e prodígios do Senhor. Olha que coisa interessante, irmãos. Olha que coisa terrível, na verdade. Você está ali diante de algo fantástico, algo sobrenatural,
Mas os judeus ali estavam preocupados porque ele estava com o leito debaixo do braço andando. Há 38 anos ele deveria ser bem conhecido naquela região, né? Aqui em Sobradinho mesmo, por exemplo, aqui na quadra 5 eu conheço algumas pessoas que são carentes e vivem ali embaixo da parada de ônibus. Todo dia eu passo ali, eu vejo, eu sei quem são. Não sei o nome, não sei nada deles, mas eu reconheço a condição deles. Agora imagine ali, essa pessoa era ou não era conhecida ali? Era conhecido. Mas os judeus sabiam que ele estava curado, viram ele andando com o leito, mas perguntaram por que ele estava andando com o leito num sábado. Senhor Jesus, Senhor, tem misericórdia de nós. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Aqui no versículo 10. No versículo 11, ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. O mesmo que curou disse: toma o teu leito e anda. Versículo 12, perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? No 13, mas o que fora curado não sabia quem era. Como assim? Foi curado de uma situação dessa e não sabia quem era. O Senhor já havia vindo ali fazendo sinais e prodígios. E naquela época, irmãos, as pessoas nessa condição, acredito eu, eram bem antenadas, né? Elas ficavam procurando de onde viria ali alguém que resolvesse o seu problema. Ou problema físico, ou problema de outra ordem, mas elas queriam ser curadas. Tanto é que, próximo ali aquela piscina, né, aquele tanque, construíram ali um templo para um deus pagão chamado Deus da cura deles. Porque a coisa começou a funcionar de tal forma que aquele movimento todo de pessoas indo para ali, essa é a condição nossa hoje, irmãos. Às vezes a gente não observa, mas há um desespero interior em todos nós, que quando a gente não consegue perceber a mão do Senhor nos curando, a gente começa a procurar em qualquer lugar essa cura. A gente começa a se perder justamente naquilo que pode resolver o nosso problema. O Senhor poderia muito bem ter falado com o paralítico: levanta e anda. Por que ele falou: pega o teu leito e anda? Já estou há 38 anos carregando aquilo, o que eu quero com esse leito, meu Deus? Eu vou me livrar disso aqui, devia estar naquelas condições, né? 38 anos de uso. Já pensou? Mas o Senhor fala: pega teu leito e anda, para testemunho de que Jesus Cristo é Filho de Deus. E de que o Senhor fez o Senhor trouxe a cura para aquele paralítico. Então, irmãos, hoje o Senhor quer que nós também, nessa condição, testemunhemos daquilo que Ele faz na nossa vida. Por isso que eu acho muito rico quando os irmãos oram questões aqui que para alguns até é impossível, e vem aqui no microfone dar testemunho. Irmãos, isso não é porque a pessoa quer se vangloriar nem se gloriar de nada, mas é para a honra e glória do Senhor. É um testemunho vivo de que o nosso Deus, Jesus Cristo, é Filho de Deus. Ó Senhor Jesus. Deixa eu ver se ainda tem um tempo. Vamos lá. Aqui mais para frente, então, no versículo 13, falou: mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver ali muita gente naquele lugar. Versículo 14. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aonde estava o paralítico agora? No templo. Outro sinal e outra riqueza importante, irmãos. Quando o Senhor nos cura, nós temos que entender e saber para onde temos que ir. Essa referência do templo aqui significa que ele buscou o quê? Sair daquela vida rasteira, paralisada, e agora ele se levantou para servir e buscar a Deus. O Senhor, Ele muitas vezes nos cura, irmãos, de situações menores na nossa vida, e às vezes a gente não coloca tanta ênfase, não dá tanta importância, mas o Senhor, Ele se agrada, irmãos, de cada
momento em que nós nos voltamos para Ele. Principalmente quando é resposta de algo que nós colocamos no altar. Principalmente quando o Senhor está dando a resposta para uma coisa que na minha cabeça não tinha mais jeito. Estava perdido. Aqui tem muitos irmãos, eu não sei qual é a condição de cada um de vocês. Não sei se existe alguma causa impossível aos seus olhos. Alguma causa que você olha, Senhor, aqui eu não vejo saída, não vejo jeito de solucionar essa questão. Pode ser uma questão com você, pode ser uma questão física, pode ser uma questão espiritual, pode ser uma questão na alma, pode ser um sentimento que exige perdão, pode ser um sentimento que exige o toque do Senhor para curar, alguma barreira, algum bloqueio, alguma decepção. O Senhor sabe, irmãos. O versículo aqui diz, Ele vê que Ele sabe. E esse mesmo Deus está aqui hoje no nosso meio, olhando para você diretamente. Ele vê e Ele sabe. Talvez haja um quartinho fechado aí, no seu coração, que nem alguém da sua família, nem o seu esposo, nem a sua esposa, nem filhos, nem a sua mãe, nem seu pai, ninguém sabe, mas que te impede, que te bloqueia, que te segura, que te algema, e impede que você seja liberto. E às vezes você está arrastando isso aí há quantos anos? Te sustentando esse peso, essa carga. E o Senhor, Ele quer, Ele sabe, irmãos. O Senhor sabe exatamente o que está acontecendo aí. Essa semana eu chorei muito, porque quando lia cada versículo, eu buscava nos outros as paralisias. Eu ficava procurando. Isso aqui se aplica para esse irmão, para essa irmã, para aquela irmã, para o filho daquele irmão, para o neto daquela irmã. Mas aí, irmãos, aqui nos últimos 2 dias atrás, o Senhor falou, Sandro, abre o olho. Isso é para você. Eu sei. Irmãos, eu só pude me derramar. Quem aqui não tem um quartinho fechado, com uma coisa lá guardada, que você ainda não tem coragem de falar para ninguém? Irmãos, eu convido você hoje à noite a alcançar essa cura plena do Senhor. Essa noite o Senhor está olhando para os seus olhos, Ele está olhando para o seu coração, para o meu coração, e o Senhor quer nessa noite te dar a cura. Ele quer tocar nessa situação. Às vezes é importante a gente resgatar algo até mesmo lá atrás. 38 anos, irmãos. Ele perseverou naquele tanque até o Senhor encontrar ele e trazer ele para a vida de normalidade. Trouxe a cura para ele. Restaurou a vida dele. O Senhor quer encontrar hoje com você e comigo. E Ele vai só te dar uma frase. Ele quer que você se levante e ande. Ele quer que você se liberte de qualquer coisa que tenha impedimento na sua vida. Ó Senhor Jesus! Muitas vezes o bloqueio, ou o que nos impede, não é algo tão grandioso ou tão visto por todos, né, tão imponente, a ponto de falar, olha, ele não andava e hoje ele anda. Olha, a grande milagre o Senhor fez ali. Às vezes é um detalhe, irmãos, desse tamanhozinho, mas que é um espinhozinho te beliscando, te trazendo angústia e sofrimento há muito tempo. E nessa noite o Senhor quer que você olhe para os olhos dele, busque esse mesmo Deus que cura, esse mesmo Deus que te faz levantar. Porque aquele que dá o poder de falar para alguém se levantar que não andava, ele também dá o poder para que tal ordem se cumpra. Louvado seja o Senhor. Amém. Então, irmãos, é uma palavra de encorajamento e de libertação. Amém. Se é algo do passado, se é algo do presente, se é alguma insatisfação, que é o pior dos males,
Não sei. Mas o Senhor sabe, Ele vê. Ele está pronto, de braços abertos, para te conceder a cura. Ó Senhor Jesus! Aqui quando o Senhor Ele cura, irmãos, o perdão vem junto. Então, se você está às vezes até numa condição de pecado, algo que você não consegue se livrar, algo que você não consegue parar, algo que você não consegue interromper, busque esse Deus. Jesus, Filho de Deus. Amém. Aquele que pode curar. Amém. Aquele que pode te dar libertação. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. No versículo final, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram... pulei a página. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Olha a relação que o Senhor faz entre ele estar curado e não pecar mais, para que não te suceda coisa pior. Dá a entender, irmãos, então, que algo aconteceu lá atrás. Talvez um pecado, uma vida de pecados, uma prática pecaminosa, algo trouxe ele para essa condição. Não que o nosso Deus nos castigue com algo desse nível, porque estamos pecando, mas aqui o Senhor deixou claro que havia necessidade de perdão e cura para esse paralítico aqui. Então, para que não te suceda coisa pior, imagine, o que pode ser pior do que 38 anos à beira de um tanque, em cima de um tapete de palha, sem conseguir se movimentar? Desesperançado, desanimado, desencorajado, triste. Todo mundo consegue menos eu. Todo mundo pode menos eu. Não tenho quem me leve. Você tem hoje quem te leve, irmãos? Você tem hoje alguém do seu lado, que o dia que você fraqueja, o dia que você falha, o dia que você balança, o dia que sua fé está um pouco mais abaixo do nível, você está fraco, os sinais aparecem, muita crítica, muita murmuração, muita indignação. Você tem alguém do seu lado que te leve, que te levante? Louvado seja o Senhor. Amém. Olha para o seu lado aí. Pode ser esse, viu? Se não for esse, irmãos, o Senhor sempre providencia alguém adequado do seu lado. O Senhor, ele age não somente diretamente para com quem precisa, mas Ele usa os irmãos, usa o Espírito dos irmãos para te sustentar, para te levar para o templo, para te levar curado, para que você consiga dar passos. Louvado seja o Senhor, que o Senhor seja a nossa cura, irmãos. Eu não vou me prolongar muito mais, não, mas o fechamento que eu gostaria é deixar para os irmãos um sentimento que eu tive diante dessa palavra. Apesar de aqui entrar um pouco nesse tema um pouco mais fechado, hoje, irmãos, o nosso local de reuniões pode ser esse tanque de Betesda. Você, dentro de você, pode ter esse tanque de Betesda. Lembre-se, todos os dias, Jesus, Ele prefere não ir para a festa para ir ao seu encontro. Ele prefere te encontrar na condição que você está, e vendo a sua condição, e sabendo da sua condição, o Senhor quer te dar a cura. O Senhor quer restaurar o meu e o seu viver. O Senhor quer nos tornar plenos. Ele quer nos dar uma cura plena, Ele quer fazer uma obra completa em nós. E que nessa noite o Senhor possa ter encontrado em nós caminho, para que sejamos curados de qualquer coisa, qualquer situação, qualquer barreira, Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor, muito obrigado por esta noite. Obrigado por essa palavra. Que seja uma palavra encorajadora, Senhor. Palavra que nos restaura. Ó Senhor Jesus, nos ajuda a abrir o nosso quartinho. Nos ajuda a mostrar, Senhor. Eu não quero ficar olhando para as águas. Ó, porque nós temos hoje o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele que pode, aquele que mostra em sinais, aquele que cura, aquele que é o pão vivo. Ó, aquele que está no nosso meio, aquele que entregou o seu único filho, aquele que ressuscitou Lázaro, aquele que olhou aquela mulher samaritana, ó, aquele que também tinha uma mulher enferma há 12 anos. O Senhor é aquele que olha e toca, porque o Senhor sabe, o Senhor vê,
Louvado seja o Senhor! Aleluia! Os irmãos podem gastar 5 minutinhos compartilhando aí com quem está perto de você. E depois a gente vem aqui para o microfone, uns 4 irmãos, amém? Amém. Jesus é o Senhor.
Jesus, amém, Senhor Jesus. Amém. Irmãos que tiverem sentimento ainda podem vir aqui compartilhar um pouco do seu sentimento, amém? Amém. Eu creio que uma das coisas que a gente pouco fala na vida da igreja é em relação a essa questão de nós sermos curados, né? Mas, irmãos, de um certo aspecto, todos nós, quando cremos no Senhor, recebemos essa cura do Senhor em relação a quem nós éramos, né? E eu tenho certeza que muitos irmãos aqui têm muitas experiências em relação a isso aí. E é algo inegável que nós precisamos entender e saber, irmãos. O nosso Deus é um Deus que cura. O Senhor tem nos dado essa clareza de muito tempo. E de uma maneira muito equilibrada, muito saudável entre nós, o Senhor faz o seu milagre entre nós. O que não ocorre é, como diz, uma certa demonstração tão, como é que eu poderia dizer, tão forte, tão assim, explícita, tão chamativa, alguma coisa nesse sentido, né? Mas nós temos visto um Deus que cuida de nós, irmãos. Graças ao Senhor nós temos um Deus que cuida de nós. O que eu amo enxergar no Evangelho de João, nas passagens de João, é que todos nós temos um Cristo interior em nós. Todos nós temos, como diz Romanos, né, o poder de Deus. O Evangelho entrou em mim, entrou em você. Essa vida, como diz, indestrutível, a vida que venceu a morte, a vida que é eterna, ela está em mim, está em você. Então não é só mais, eu estava até ali compartilhando, eu falei assim, imagina, Antigo Testamento, para você se conectar, para você falar com o Senhor, você dependia de alguém, você dependia de um sumo sacerdote, do sacerdote, né, ali dos levitas que faziam todo o serviço, ou seja, você precisava de um intermediário, né? Alguém que ia lá fazer, você era um intermediário, precisava de alguém ali para fazer essa conexão. E hoje nós temos o Senhor disponível para nós. Todo o poder de Deus está dentro de nós. Toda a vida de Deus está dentro de nós. Irmãos, que o Senhor nos ajude a valorizar. E esse valorizar não é só na nossa mente, no sentido de entender e de agradecer ao Senhor simplesmente, mas é de usar. É o valorizar no sentido de praticar a nossa comunhão pessoal com o Senhor. Gastar, investir, dedicar o nosso tempo naquilo que é do Senhor, na nossa leitura da palavra, como a gente tem falado muito forte aqui nos últimos meses, na nossa oração, na nossa comunhão, no nosso invocar o nome do Senhor do dia a dia, buscar o Senhor, irmãos, com toda a intensidade. Nós normalmente dedicamos muita energia, muito tempo no nosso dia a dia, nas nossas coisas, não é assim? E não que isso esteja errado, pelo contrário, a gente precisa ter também dedicação com a nossa vida humana, com as coisas. Mas, irmãos, como nós precisamos aprender a cada vez mais dedicar o nosso coração, dedicar o nosso tempo, reservar momentos especiais para o Senhor e nos deleitar na presença do Senhor. Amém. E perceber que há um Deus cuidando de nós. Amém. Se por um acaso nós ainda estamos, como o Sandro mostrou para nós hoje, em algum aspecto, em algum item da nossa vida, meio que paralíticos, irmãos, o Senhor está pronto para transformar e mudar a nossa vida. Amém. O Senhor está prontinho para falar para mim e para você. Amém. Levanta, toma o seu leito e anda. Amém. Que o Senhor possa ainda nos encorajar nisso, nos dedicar à presença do Senhor e à comunhão íntima com o Senhor. Amém. Amém. Irmãos, o Senhor realmente, Ele é muito lindo. O Senhor é muito lindo. O Sandro fez uma revisão, né, dos milagres, tudo que aconteceu. E a gente vê, irmãos, que o Senhor, Ele chega para cada um de uma maneira. Isso é muito lindo. E para esse paralítico que estava ali, ele estava esperando as águas se moverem. Há anos. Ele estava ali esperando aquilo, porque, vamos dizer, era assim que o milagre acontecia. E quando o Senhor chega, foi o Senhor que foi até ele. Ele nem foi como aquele cego lá. Senhor, filho de Davi. Não, o Senhor viu e foi até lá. O Senhor estava subindo para a festa. Provavelmente ele ainda foi para a festa.
mas ele passou por aquele lugar. Irmãos, quantas vezes o Senhor passa por onde eu estou? Quantas vezes o Senhor vira para você, Andréa, em uma situação e diz: queres ser curada? E às vezes a Andréa, não percebe quem está perguntando, porque eu estou tão acostumada a esperar que a cura venha do tanque, quando as águas se moverem. Irmãos, isso é a coisa mais linda. Isso é a coisa mais linda. Então, assim, nessa noite eu fiquei assim, muito tocada em quando o Senhor virar para mim, olhar nos meus olhos e perguntar: Antônia, queres ser curada? Que eu possa, irmão, simplesmente responder: sim, eu quero. Sem, mas é que a minha família, é que o meu esposo, é que os irmãos, é que o meu chefe, é que... O Senhor simplesmente está perguntando: queres ser curada? Que a minha resposta possa ser: sim, eu quero. Porque às vezes, irmãos, a gente se envolve em tanta coisa que o Senhor está ali perguntando e a gente vai responder o que Ele não está perguntando. Ou pior que isso, a gente, tipo assim, nem reconhece muito o que é o Senhor que está perguntando, porque, eu estou esperando as águas se mexerem. Estou esperando o anjo. E o próprio Deus está ali perguntando: Antônia, você quer? E eu não estou reconhecendo. Irmãos, que o Senhor possa, de fato, nos levar a reconhecer quem está nos perguntando nessa noite. Reconhecer e, sem medo de ser feliz, a gente responder: sim, eu quero. Porque mexer no quartinho escuro, irmão, dói. Mexer no quartinho escuro, expor algumas coisas nossas, dói. Mas quem está me perguntando não é o Sandro. Ele nem vai saber o que é que tem no meu quartinho escuro. Quem está me perguntando é o Senhor. Amém. E é Ele que vai saber, é Ele que vai faxinar esse quarto. Então, assim, nessa noite, o meu sentimento é que eu realmente reconheça quem está me perguntando e que eu não tenha medo nem vergonha de responder: sim, eu quero ser curada. Amém. A Toninha falou tudo que eu queria falar, né? É porque sempre acontece isso, né? Não dela falar. Sempre alguém vem e vai falar o que você está falando, que você gostaria de falar. Então já fica o segundo encorajamento, né? Se alguém falou o que você falou, vem e fala de novo. Então eu vou falar tudo de novo. Irmãos, é lindo isso aqui, não é? Olha como o Senhor é lindo. É verdade, Ele vai para cada pessoa de um jeito diferente. Nicodemos foi no escuro, à noite, ele foi ter com Jesus. Não foi Jesus que foi ter com ele. Aquela mulher samaritana lá, Jesus foi no poço lá. Desviou o caminho dele e foi para lá. Esse paralítico, Jesus estava indo para a festa e falou assim: mas eu vou passar bem ali e vou falar com aquele paralítico. Irmãos, o Senhor está nos vendo. Uma das coisas que eu coloquei, que eu circulei aqui, que o Sandro enfatizou: vendo Jesus. A palavra de Deus para mim é: hoje à noite, Jesus estava olhando ali e me viu. Jesus te viu? Irmão, Jesus todo dia está me vendo. Só que muitas vezes eu não escuto Jesus. Aí ele pergunta: Vinícius, queres ser curado? Aí eu: não, mas também ninguém me leva. Aí Jesus: levanta e anda. Mas Jesus, ninguém me leva. Aí eu fico a historinha, contando as historinhas. Jesus perguntando: queres ser curado? Ele contou uma história, deu desculpa. Jesus falou para ele: levanta, pega o teu leito e anda. O que ele fez? Imediatamente. O problema do Vinícius é que ele não tem imediatamente, ele fica sempre dando voltinha. Mas também, o que os irmãos vão pensar se eu for compartilhar de novo? O que os irmãos vão falar? O que a fulana vai falar? Eu quero dizer o seguinte: vão criticar do mesmo jeito. Agora eu pergunto para você:
Você tem alguma área da sua vida que você precisa de cura? Pode ser física, emocional, qualquer coisa. Tem ou não tem? Eu tenho. Gente, eu vou fazer uma gracinha aqui. Toda hora que o Sandro estava falando de cura, eu pegava e tirava o óculos e olhava para lá. Eu falava, não fui curado. Ainda não. Eu só consigo ler o nome de João ali, o resto eu não vejo mais nada sem óculos. É triste. Tem mais aí. Mas eu quero dizer o seguinte, imediatamente o Senhor está falando para Vinícius, levanta, e tem uma área da nossa vida. Agora, e se Jesus curasse isso aí? Eu quero perguntar, você ficaria preocupado com as críticas? Seja honesto. Aquela área da sua vida, seja a visão, seja emocional, se Jesus viesse agora e curasse, você teria vergonha das críticas? Eu quero dizer que vão criticar do mesmo jeito. Vão continuar criticando. Está vendo lá no sábado? Ah, não acredito. Vão criticar, irmãos. Mas eu quero saber o seguinte, a vontade de ser curado pelo meu Jesus precisa ser maior. E eu quero me abrir para o Senhor. Senhor, tem coisas na minha vida que estão me paralisando, me impedindo de prosseguir na carreira cristã. Irmãos, essa noite eu quero imediatamente ouvir a voz do Senhor e eu quero prosseguir. Você quer prosseguir? Amém. Amém. Jesus, versículo 6, vendo e sabendo a condição daquele homem. Irmãos, nós tentamos esconder as coisas de Deus, mas o Senhor vê e Ele sabe. Qual é a sua condição? O Senhor vê e o Senhor sabe qual é a sua condição. Me impressiona aqui que poucas pessoas conheciam o Senhor. A gente começa lá no Nicodemos. Nicodemos, o Senhor Jesus estava falando das coisas celestiais, né, do novo nascimento. Ele, mas posso eu voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Depois ele fala para a mulher samaritana, olha, eu tenho uma água viva, mas você não tem como tirar aqui, a água é funda. O Senhor estava falando de coisa espiritual, da água que sacia a sua sede eternamente. Depois para os discípulos falaram, Senhor, come. O Senhor fala para ele, eu tenho uma comida que vós não conheceis. Eles não entenderam o que era. Será que alguém trouxe comida? E agora aqui esse homem, o Senhor Jesus pergunta para eles, quer ser curado? Mas não tem ninguém que me leva lá e dá um jeito na minha vida. Irmãos, nós somos desse jeito. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Nós precisamos desfrutar e tocar na vida do Deus que nós servimos. A nossa vida cristã é uma vida ainda muitas vezes tão rasteira, tão fraca, tão frágil, tão carente de realidade. Porque, irmãos, Deus está querendo falar de coisas celestiais. E o nosso foco está, como já disseram vários irmãos, é esperar a água se mover para a gente pular dentro. Procurando o SUS, né, Sandro? Procurando o SUS para dar uma cura para a gente. Irmãos, nós precisamos conhecer o nosso Deus. E para conhecer Deus, irmãos, nós precisamos investir tempo. Nós precisamos gastar um tempo para ter comunhão com Deus, para permanecer na presença dEle, para ler a palavra, para contemplá-lo. Como é que você vai saber se Deus é lindo ou não, né, Toninha? Como é que você vai saber se o Senhor Jesus é lindo, se o Senhor Jesus é maravilhoso? Nós precisamos ter tempo com Ele. Amém. Nós precisamos ter um momento de comunhão com Ele todos os dias. Irmãos, muitos aqui sabiam e ouviam falar desse Jesus, mas poucos conheciam esse Jesus. Que nós não sejamos esses que Deus está querendo falar de coisas celestiais e o nosso foco está totalmente em coisas materiais. Olha a confusão, olha o problema, mas o Senhor quer te curar. Queres ser curado? Amém. Nós precisamos ser curados. Amém. Amém, irmãos. Eu também fiquei muito impressionada com o versículo 6, né? Que essas duas palavras. Vendo e sabendo. O Senhor, Ele sabe a nossa condição, Ele sabe os nossos problemas, Ele sabe aquele lugar que nós precisamos ser curados. E aqui o paralítico estava ali numa situação realmente lamentável. E eu fiquei olhando para mim durante a semana, né? Fiquei ali, Senhor, eu acho que eu estou na mesma condição, a situação lamentável. A gente está, às vezes, no meio dos irmãos, a gente está no lugar onde o Senhor cura, mas a gente não reconhece o Senhor. Fiquei muito falando, Senhor, quantas coisas o Senhor tem falado para nós, quantas coisas nós temos recebido de Ti, mas ainda nós não reconhecemos o Senhor. E aí, mas assim, irmãos, eu fiquei muito encorajada com uma coisa, porque esse paralítico, ele não entendeu nada, hora nenhuma, mas ele foi para o templo.
Lá no templo, o Senhor se revelou para ele de novo. Interessa se nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Vamos permanecer no templo. Amém. Esse lugar é um lugar de salvação. Amém. É um lugar onde o Senhor se revela. Oh, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu acho que, assim, eu vejo na minha condição que muitas vezes o Senhor está me curando da paralisia e eu ainda não sei o que é para fazer. Mas que eu possa permanecer em contato, em comunhão com o Senhor. Amém. Porque essa comunhão, ela vai me salvar. Essa comunhão vai me tirar da paralisia. Essa comunhão vai fazer com que eu veja o Senhor em algum momento. Porque depois desse momento aqui, ele sai dando testemunho de quem era o homem que falou com ele. Oh, Senhor Jesus! Amém. Que o Senhor possa continuar se revelando a nós, irmãos. Amém. Boa noite a todos. Irmãos, esse Evangelho de João, ele é muito lindo. Como os irmãos já disseram aqui, especificamente o de João é muito lindo. Ele nos mostra quem realmente é o nosso Senhor. E, como todos sabem, todo líder, ele nos dá ordem. Jesus é o nosso líder. Ele está dando a ordem para a gente. Levanta, toma teu leito e anda. E o irmão falou que antigamente não tinha o SUS, mas Jesus é o Salvador, é o Senhor único que salva. Jesus é o nosso Senhor. Ele é o nosso SUS. Amém. Amém. Eu vim por causa do que Antônio e ele disse. A Malba falou tudo que é o meu sentimento, né? Amém. Mas o que eu falei ali no grupinho que me tocou é que quando Jesus chega, né, em determinado lugar, ambiente, situação, tudo aquilo que antes era um ritual deixa de existir, porque chegou Jesus. E o Sandro iniciou falando sobre o Evangelho de João, que mostra uma pessoa, um Deus maravilhoso, né? Foi isso que aconteceu ali. Quando Jesus chegou, que importância mais tem aquele tanque e aquele anjo movendo a água, né? Ele mostrou, quando o Sandro falou, certamente ali havia pessoas. Muitas pessoas estavam ali presenciando tudo aquilo. Mas o que eles conheciam até então? Um tanque que descia um anjo e mexia a água. Quando Jesus chegou, ele mostrou que ele era o Deus verdadeiro. Aquilo ali era o anjo, era o próprio Senhor, mas que ele era a pessoa viva que ia curar aquele homem. E ele olhou para ele. Até então, vocês estão olhando um tanque, uma água ser agitada. Agora, vocês vão olhar para mim, que sou o Deus verdadeiro, né? Todo o tempo ele mostrando, né? O que o Marx falou ali, né? Aquele homem tinha muita desculpa, querendo jogar para cima, mas ninguém me leva, não tem quem me joga, né? E eu falando, depois eu falei, é verdade, Marx, e muitas vezes a gente está nessa situação em nossa casa. Eu estou com isso, aqui, mas ninguém vem me visitar, ninguém me ligou. Mas eu tenho uma palavra. Eu tenho o Senhor lá presente. Então, eu posso, não precisa de ninguém lá agitar o tanque para mim. Eu posso pegar a Bíblia, eu posso ver a palavra, eu posso ir para o quartinho, né? E orar. Ter comunhão com Deus, que é lindo, né, Antônio? Maravilhoso. Então, o que me tocou é isso, gente. Quando chega Jesus, nada é importante ali. Até mesmo ali mostrando aquela situação, mas ele veio, Jesus é tudo, né? Ele é tudo que eu preciso, era tudo que eles precisavam lá, é tudo que eu preciso hoje. Amém. E muitas situações, muitas coisas vão ocorrer até a vinda do Senhor. Então, daí a importância de eu ver e conhecer quem é Jesus, quem é o meu Deus. Isso vai fazer a diferença em tudo que vai acontecer e está acontecendo nessa era, né? Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. E precisamos ir até Jesus, né, irmãos? E eu acho que esse livro, o Evangelho de João, é um livro especial, porque mostra Jesus sendo o próprio Deus curando
com os diálogos que ninguém entende, mas o Senhor está ali se revelando para as pessoas, declarando quem Ele é, tudo isso para nós, irmãos, para que a gente volte a Jesus sempre. E enquanto o Sandro falava, eu me lembrei de um versículo, porque eu fiquei pensando assim, né? Imagina você estar num tanque cheio de gente doente, né? Como é que é? Coxo, cego, devia ter surdo, paralítico, não sei o quê. Irmãos, e hoje? Qual é a nossa condição, né, irmãos? Aí eu queria ler só um versículo para os irmãos, Efésios 2:4. Irmãos, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Irmãos, esse Deus, Jesus, continua sendo rico em misericórdia. Irmãos, e a igreja o que não é senão a reunião de coxos, de paralíticos, de cegos que foram curados. Irmãos, e o Senhor continua nos curando. E outra coisa, que o enfermo ele foi curado não porque ele tinha algo de especial que ele pudesse fazer. Irmãos, porque senão não seria misericórdia. Mano, misericórdia é para quem não tem nada a oferecer. Irmãos, e nós somos esses, nós não temos nada a oferecer, mas o Senhor está sempre pronto para nos salvar. Amém? E o Senhor salva e nos coloca onde? Na igreja, né, irmãos? E aí, o seguinte, hoje nós vamos dar uma pausa no Evangelho de João e semana que vem, sábado, nós teremos uma reunião especial, porque nós vamos ver uma palavra sobre o corpo de Cristo, certo? Nós vamos ter aqui uma dinâmica especial, irmãos, e é para todos nós. Então, irmãos, venham, participem, e nós vamos desfrutar de uma palavra sobre o corpo de Cristo. Amém? Seguinte, sexta-feira que vem, passando já para os avisos. O irmão não foi para ir para o piano, não, né? Ah, consegui. O anjo do piano, que de vez em quando se move. Sexta-feira que vem, continuará a reunião Oásis, reunião de jovens. Os irmãos vão ler o 2º capítulo do livro. Qual é, Marcos? Ego Transformado. Capítulo 2, na casa da irmã Natália. Não é isso? Às 8h30. E aí, durante a semana, nós vamos passar pelo zap o endereço, a localização para os irmãos. Amém? E amanhã teremos uma reunião especial da Ceia do Senhor. Por que eu digo que é especial? Porque não será somente com os irmãos aqui de Sobradinho, mas nós teremos aqui irmãos de Formosa, Guará e Vicente Pires. Amém, irmãos? Então, os irmãos vão vir de longe, vão chegar no horário, então é bom também, é necessário que a gente esteja aqui pontualmente, antes das 9h30, para receber os irmãos. E, para concluir, excepcionalmente, hoje nós não teremos o nosso lanche, porque os irmãos que estão lá na cozinha, eles precisaram dessa folga, porque eles já começaram a fazer o almoço por causa da quantidade que será fornecida amanhã. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Vamos nos pôr de pé, para a gente terminar a reunião. Senhor Jesus, obrigado mais essa vez, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor é aquele que nos vê, aquele que nos conhece. Oh, Senhor Jesus, queremos colocar toda a nossa confiança em Ti. Não ficar olhando apenas para coisas exteriores, curas e milagres. Senhor, mas nós temos o Senhor da cura. Nós temos o Senhor dos milagres. Senhor, esteja todo o dia conosco, nos abençoando, Senhor. Dá-nos a cada dia da Tua presença. Senhor, e ainda nesta noite, Senhor, nos levando para as nossas casas. Esteja com cada um de nós. Leva-nos, Senhor, em paz e segurança. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor. Até amanhã às 9h30.